Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos. Amém? Muito bom estarmos juntos. Vir aqui, para mim, sempre é uma alegria e uma honra muito grande poder estar aqui. E a gente se lembra de tantas coisas que nós passamos juntos. Foi daqui que eu fui ordenado aqui nesse púlpito, né, como pastor. Daqui que nós começamos lá, na Marechal Hermes, né, junto com o bispo, com a irmã Lourdes. Então, para mim é uma emoção, meu coração bate mais forte, mais do que bate quando a gente vem aqui para pregar a palavra de Deus, porque não é fácil pregar as escrituras sagradas, e muito mais aqui com os irmãos queridos que nós amamos tantos e sentimos tanta responsabilidade de estarmos nessa noite para trazer o recado da parte de Deus. Fico muito honrado do bispo ter me convidado para participar desse culto tão abençoador no meio dessa pandemia, irmãos, desse momento que tem igrejas que nem voltaram ainda, e aqui os irmãos receberam esse grupo de pessoas. Isso é obra de Deus, não é nossa, né? Lá no Sarapuí também nós recebemos nessa pandemia mais de 15 pessoas também. Então eu sempre digo que não é porque nós somos os mais bonitos e Deus tem um compromisso com os calvos e carecas, nada disso, né? É obra de Deus, é Deus que faz a obra, é tudo para a glória dele. Então nós só estamos aqui como instrumentos para viver uma vida pura, reta, e para que Deus tenha a limpeza de poder agir através de nós, e também muito apesar de nós, porque nós não somos nada. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu estou sem relógio, não tem relógio aqui, bispo. Irmão, olha só, vou contar uma história do relógio antes de você me dar. Bispo, senta aí. Vou contar a história do relógio. Eu fui pregar numa igreja uma vez. Não, pode me dar, irmão. Senta lá, irmão Jacono Carlos. Eu fui pregar numa igreja uma vez. Aí uma igreja, tinha uns 3 pastores sentados lá, uma igreja grande, cheia de pastor e tal. Aí eu falei, irmão, estou sem relógio. Aí um pastor veio, pode usar. Aí eu usei o relógio dele, um relógio bonitão o relógio, né? Aí eu preguei e tal, e no final da reunião ele falou assim, pastor, gostou do relógio? Eu falei, muito bonito, irmão, seu relógio está aqui. Ele falou assim, coloca no braço. Eu falei, oh meu Deus. Aí coloquei no braço. Aí ele olhou, gostou mesmo do relógio? Eu falei, gostei. Ele falou assim, pode levar que é seu. Então, vai que Deus fale com você, eu já estou prevenindo. Não, mas já estragou aquele relógio, já estragou. Então, vai que Deus fale. Bispo, tem um reloginho aí também? Não? Então, glória a Deus. Amém, irmãos. Bom estarmos juntos. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, muito bom estarmos aqui. Muito bom sermos uma família, estarmos juntos nesse momento de alegria, compartilharmos de tudo que o Senhor está fazendo. E a minha oração nessa noite é sobre a minha vida, ser comigo. Eu sou imperfeito, eu sou um expositor, muito embora vou lidar com a exposição das escrituras, mas eu sou um expositor imperfeito, careço da sua graça, da sua misericórdia, que o Senhor me permita ser um instrumento nas suas mãos para abençoar o teu povo. Mas antes de abençoar, eu quero que com essa palavra o seu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado nesta noite. Nós oramos em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 16. Eu trago um forte abraço da nossa igreja lá no Sarapuí, para todos os irmãos, para essa igreja, um abraço forte de todos os irmãos da nossa igreja. 1 Reis, capítulo 16, nós vamos ler do verso 29 até o 34. 1 Reis 16, do verso 29 até o 34.
Ok? Os irmãos já encontraram? Então, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Somente até aí. Bom, irmãos, eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos, nesse minuto que eu tenho, um assunto que eu acredito que diz respeito a todos nós que estamos aqui, e possivelmente essa reflexão, esse compartilhamento vai servir para a sua vida em algum momento, em alguma ocasião que você passar, isso vai servir para a sua vida, porque não é de hoje. Eu já estou na igreja há muitos anos, há muito tempo. Eu entrei na igreja, quando eu me converti, eu tinha 16 anos de idade, e você pode imaginar, eu tinha um cabelo grande também. Mas é verdade, irmãos, não ria não, é verdade, eu tinha um cabelo grande, partido no meio. Hoje também continua, alargou um pouquinho, mas continua partido no meio. Mas eu me converti com 16 anos, e sempre convivi vendo esse alto e baixo da vida espiritual. Irmãos que oram, irmãos que leem a Bíblia, irmãos que jejuam, que estão dispostos a trabalhar na causa de Deus, e de repente, como num estalar de dedos, você já não vê mais isso acontecendo. E já não é de hoje que a gente convive com esses relatos, altos e baixos. E eu acredito que nós necessitamos urgentemente que Deus possa visitar a sua igreja, e a pandemia desse ano passado e ainda esse ano funciona muito para que nós possamos entender que Deus quer que nós tenhamos uma vida espiritual que possa ser de oração, de leitura da sua palavra, de envolvimento com Ele, uma vida que de fato agrade o nosso Deus. Quando você ouve falar sobre altar na Bíblia, e o nosso título dessa mensagem é um título que a gente colocou, mas o que fala mesmo, a essência da mensagem é reconstruindo o altar que estava em ruínas, porque a nação de Israel estava nesse exato momento vivendo um drama, uma ruína estava instalado no lado espiritual na nação de Israel. E quando você ouve falar sobre altar, o que isso fala? Nos tempos bíblicos, o altar, ele simbolizava a comunhão e a adoração que o homem prestava ao seu Senhor. Então o altar simbolizava a vontade do homem de oferecer, de ofertar a Deus aquilo que de fato pertence ao nosso próprio Deus. E quando um altar ele estava em ruínas ou danificado, significava, em outras palavras, dizer que a vontade do homem de oferecer a Deus uma vida de adoração, de serviço, de envolvimento com o próprio Deus havia terminado. Ou seja, que a aliança com Deus
havia sido quebrada, que a primazia que pertence a Deus foi tirada da vida daquela pessoa, e que a fidelidade que é marca dos servos de Deus havia sido abandonada. Um altar em ruínas apontava para uma vida de indiferença e para uma vida de frieza espiritual do povo dito o povo de Deus. Então, quando a gente menciona sobre Deus restaurar o altar em ruínas, estamos de fato falando de pessoas que olharam por um determinado momento da sua vida e visualizaram que a sua vida espiritual estava longe do que Deus havia de fato idealizado. E o que nós precisamos? Quando chegarmos a essa conclusão, nós precisamos, através de arrependimento e de uma volta às primeiras obras, voltar o nosso olhar, voltar o nosso coração, voltar a nossa vida de fato, para termos uma comunhão agradável com o próprio Deus, porque Deus, Ele nos ama. Amém, meus irmãos? Deus nos ama, isso é um fato muito claro na nossa vida, e passarmos a ter uma vida de obediência e uma vida de devoção que deve ser aplicada quando estamos na igreja e quando estamos fora da igreja. Nós não somos cristãos apenas dentro da igreja, nós somos muito mais cristãos fora do que propriamente dentro, e as pessoas às vezes esquecem. Uma vez um irmão falou assim: pastor, eu sou crente só dentro da igreja, quando eu chego no meu trabalho eu não sou crente. Eu disse para ele, com muito amor, com muito carinho, disse para ele: irmão, me desculpe, mas o irmão nunca foi crente, porque um cristão não é crente dentro da igreja e fora da igreja não é cristão. E ele ficou espantado, me olhando. Eu falei: mas essa é a pura realidade. Porém, há tempo de você se arrepender e voltar a ser um cristão de verdade, um cristão genuíno. Bom, o rei Acabe, vamos tentar aqui, por conta do tempo aqui, vamos tentar voltar para o nosso texto. O rei Acabe, o rei de Israel, ele herdou o trono do seu pai. Ele também teve uma maneira muito leviana de liderar a nação de Israel, leviana e descompromissada de liderar a nação de Israel. Diz o texto que ele andou nos caminhos do seu pai, e ele teve um feito mais extraordinário do que o seu pai, porque ele conseguiu ser pior que os outros reis que vieram antes dele. Quando ele se torna rei, ele leva a nação de Israel a um dos piores períodos da história propriamente dito da nação de Israel. Ele casa-se com uma mulher que era devota de um deus pagão chamado Baal, e mais, a devoção da mulher dele, de Jezabel, leva-o a ser um idólatra também e um pagão. Acabe não queria saber da palavra de Deus, ele não consultava os profetas levantados por Deus, e ele não queria saber nada de Deus. O coração do rei Acabe estava tão distante de Deus, que ele excluiu de sua vida a palavra do Senhor e a revelação do próprio Deus. Foi durante esse período que o profeta Elias surge, exatamente nesse conflito, e ele desafia os 450 profetas de Baal, que eram muito protegidos por Jezabel, e na hora dele oferecer o sacrifício, você pode conferir comigo em 1 Reis capítulo 18, verso 30, vamos lá para você poder acompanhar comigo a história. Eu estou dando uma pincelada aqui para os irmãos. 1 Reis capítulo 18, verso 30, quando Elias se aproxima para oferecer o sacrifício, veja o que está escrito no verso 30, de 1 Reis 18, diz assim: então Elias disse a todo o povo:
chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias fez o quê? O que está escrito aí? Restaurou o altar do Senhor, que estava como? Em ruínas. Então foi esse cenário aqui, que Elias chega e surge como um homem de Deus, um profeta de Deus, exatamente nesse momento. E eu quero mencionar com os irmãos, voltando ao nosso texto de origem, de 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 29, depois de toda essa rápida explanação, eu quero nesta noite me deter agora, nesses minutos de meio e fim da reflexão, eu quero mencionar aqui com os irmãos alguns pontos, para que nós possamos ouvir e avaliar a nossa vida, enquanto nós falamos desses pontos. O que leva um homem, o que leva uma mulher, o que leva o povo de Deus a ter a sua vida espiritual em ruínas, a sua vida espiritual destruída. O que levou Acabe a ter a sua vida em ruínas e a levar a nação de Israel a experimentar também desta ruína? Porque, irmãos, infelizmente, os bons resultados são menores do que os maus resultados. Ou seja, a gente tem mais gente tentando desencaminhar o povo de Deus do que gente tentando encaminhar. E é um fato. E isso, antigamente, você tinha alguns lugares seguros para viver. Por exemplo, escola era um lugar seguro, faculdade era um lugar seguro, igreja era um lugar seguro. Mas nós temos que tomar bastante cuidado, porque para desencaminhar e destruir, nós temos muitos. Para encaminhar e construir, infelizmente, nós temos poucos. Mas nesta noite, eu quero dizer para você que Deus quer falar com você, para corrigir um pouco a nossa vida. Então eu vim aqui nesta noite como um pastor, como um servo de Deus, para servir os irmãos. O que eu trago nessa noite? Eu trago toalha, eu trago bacia com água, para poder servir os irmãos. Então abra seu coração, Deus quer falar com você. Pastor, só tinha que ter dito isso no início, porque agora que eu vou começar a pregar. Primeiro ponto, verso 30 e 31 do texto. O que leva um homem a ter a sua vida espiritual em ruínas. Verso 30 e 31. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então, a primeira coisa que leva uma pessoa a ter a sua vida em ruínas, os irmãos que vieram aqui à frente, que foram recebidos, que vão dar início à sua vida espiritual aqui, nesta comunidade de fé, nessa comunidade local, abra bastante seus ouvidos. Talvez eu não fale nenhuma novidade, porque eu não vim aqui para falar novidades, eu vim aqui para falar a palavra de Deus. Mas eu vim aqui com a instrução de fazer os irmãos um pouquinho lembrarem de algumas coisas importantes. Primeira coisa importante para você não ter a sua vida espiritual em ruínas: não trate o pecado de qualquer maneira. O pecado precisa ser tratado por um cristão genuíno com seriedade. Com seriedade. Acabe viu que o seu pai havia irritado a Deus com as suas práticas, e ele fez questão de ir mais longe do que o seu pai. Ele se envolve com uma mulher gentia, idólatra, como nós falamos, e desobedece a ordem do próprio Deus. Então, meus irmãos, nesta noite, ouçam o Senhor usando os meus lábios nessa noite. O pecado deve ser visto pelos discípulos de Cristo como algo que pode nos destruir. Pode destruir seu casamento,
pode destruir sua liderança, pode destruir seus filhos, pode destruir sua esposa, pode destruir sua vida, pode destruir uma igreja. O pecado não é para ser encarado de forma qualquer. O pecado tem que ser encarado de forma séria. Deus não tolera o pecado na vida de seus filhos. Essa ideia de que, eu posso fazer que Deus perdoa. Não. Você tem que se desviar do pecado. Você tem que fugir da aparência do mal. É isso que ensina as Escrituras. Então, tudo que leva você a pecar tem que ser encarado de forma séria. Isso aqui não é brincadeira. O pecado não é brincadeira, é a maior doença do século, mata mais do que o coronavírus. E de todas as suas variantes do coronavírus, o pecado mata mais. A ponto da Bíblia dizer que o pecado corrói como um câncer. Então, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, todos nós precisamos olhar para o pecado e dizer: ele pode me destruir, porque para construir um santo leva uma vida inteira, para destruir é questões de segundos. Quanta gente nessa pandemia, irmãos, quantos cristãos fervorosos nessa pandemia se afastaram da fé, se envolveram com o pecado. Eu conheço um pastor amigo que um diácono da igreja dele, na pandemia, adulterou, saiu de casa, se envolveu com uma mulher espírita e não quer nem ouvir falar de Jesus. Por quê? Porque nós às vezes achamos que podemos dominar o pecado. Eu conversando com um irmão outro dia, ele falou: pastor, eu fiquei 3 anos afastado, e o meu pensamento era: a qualquer momento eu volto, a hora que eu quiser eu volto, e não voltei. Passei 3 anos, porque a gente pensa que pode dominar. Pecado não é brincadeira, irmão. Nós temos que olhar e passar longe dele. Nós temos que olhar, ele está aqui, desvia, vai por outra esquina. Tudo que te faz pecar tem que ser encarado com seriedade, senão você vai ter a sua vida destruída. E o pecado não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe posição social. Quando ele chega para destruir. Então, igreja de Deus, vamos olhar para o pecado e vamos falar: eu não tenho força, eu preciso de Deus, isso é sério, eu tenho que sair daqui. O que José fez quando a mulher de Potifar, não aguentando mais, investe contra ele, agarra nele e deixa pedaço de roupa na mão da mulher? Por quê? Ele teve que fazer força. Ele disse: eu não posso deitar com a senhora. Como eu cometeria tamanha maldade contra o meu Senhor aqui e pecaria contra Deus? Eu não posso. Ele teve que fazer força. Será que nós resistiríamos como José resistiu? A maioria dos cristãos hoje acha que não tem nada a ver. Pastor, não tem nada a ver, não tem nada a ver, que isso, fazer isso, não tem nada a ver, pastor. Tem a ver sim, irmãos, tem a ver sim. Uma vida de pecado te faz tropeçar. Uma vida de pecado te faz chegar na igreja e achar que está tudo ruim aqui dentro. Os louvores estão ruins, a mensagem está ruim, o ar-condicionado está quente, o som está alto. Irmão, quando você está vivendo uma vida de fervor na presença de Deus, de olhos para Deus, está tudo bom. Eu chego na igreja, eu não olho para ver se tem gente, se não tem, eu fico lá na frente, levanto minhas mãos e estou para adorar a Deus. O ar está ruim, o som está ruim, eu não estou nem aí, está desafinado, eu também desafino. Mas você não olha para essas coisas. Você está aqui para dizer: minha vida está sendo uma vida que encara o pecado com seriedade. Um homem não pode olhar para uma mulher e falar: ela é bonita. Sua mulher que é bonita. Não é a mulher: ela é linda, pastor, olha que corpo. Não, você tem que olhar para a sua esposa. Hoje a minha esposa pegou um obreiro olhando para a esposa dele na igreja. Ela ficou do lado de fora querendo entrar e o obreiro estava assim olhando para a esposa dele. Coisa linda, maravilha. Um cristão não pode olhar para onde Deus fala: não olhe. Uma grande parte dos cristãos hoje
ou estão vivendo mergulhados no pecado, ou estão flertando com o pecado. O cristão não pode flertar com o pecado. O cristão tem que olhar para o alto, sabendo que é de lá que vem o seu socorro. Então, não brinque com o pecado. Foi o que Acabe fez, não levou o pecado de forma séria. Meu pai pecou, então eu não posso. O meu pai passou a vida toda bebendo, traiu minha mãe e abandonou a casa da minha mãe. Deixou a minha mãe com vários filhos, e eu vou olhar e vou fazer o mesmo? Não. Foi isso que Acabe fez. Ele olhou para a vida do seu pai, fez tudo errado. Ele falou assim: eu não vou fazer errado, não, eu vou fazer mais errado ainda. Então um cristão tem que ver exemplos. Alguém desviou que você conhece, corre para os pés de Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero desviar. Tem alguém vivendo um drama na sua vida, perto de você, você corre para o seu quarto, fecha a sua porta e clama a Deus e ora a Deus para que você não seja alvo do pecado. Temos que olhar para o pecado e dizer: é sério, essa coisa pode me destruir. Segundo, verso 31 do texto: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Tibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e fez o quê? O adorou. Então o que é isso aqui, pastor? Trocando em miúdos, para você não ter a sua vida em ruínas, o que você precisa fazer? Segundo ponto: não se envolva com os ímpios e nem com as práticas ímpias. Porque há um envolvimento com pessoas e há envolvimento com coisas que as pessoas fazem, dizendo para você: pode fazer, o bispo não está por perto, pode fazer, o pastor não está por perto, não tem nenhum diácono por aqui. Abra comigo sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, vamos voltar lá de novo, deixar marcado, 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, verso 33. Está comigo? Diga amém. Amém. Vamos ler todos juntos, para ganhar uma força aqui bonita, essa igreja linda aqui. Leia o verso 33 comigo, todos juntos, vamos lá. Não vos enganeis. Isso não é ditado popular, isso é versículo bíblico. Quando você deixa os bons costumes que são produzidos pela mensagem da palavra de Deus, pela palavra do Senhor lida diariamente na sua casa, no seu dia a dia, isso é um bom costume. As más conversações vão corromper os bons costumes. Então é aquele cristão que está ali no seu trabalho, amanhã é dia de trabalho, você vai para o trabalho, e lá tem alguém que fica o dia todo conversando coisinhas imorais, e você ri para tudo. Eu trabalhei 11 anos dentro de um hospital, 11 anos, eu vi muitas coisas, eu vi gente chegar crente, e gente sair desviado, eu vi muitas coisas, pessoas que tinham envolvimentos dentro do hospital, um com o outro, e nem namorados, nem noivos e nem maridos eram. Eu vi muita coisa. Um dia, uma senhora, irmãos, trocar, irmão? Sim, obrigado. Uma senhora, eu estava fazendo evolução de um paciente, sentado na cadeira, uma senhora se encostou em mim, aí eu olhei para ela, e ela se encostou de novo, eu olhei para ela bem firme, falei: quer sentar aqui no meu lugar? E você é ignorante? Falei: não, pode ir para lá, pode ir para lá, eu não quero aproximação comigo,
porque eu sei que o pecado é sério. E uma coisinha aqui: você está tão cheiroso hoje, você está tão bonito, essa roupa caiu tão bem em você. Isso vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e você vai deixando aquilo entrar dentro de você, vai corrompendo os bons costumes, vai minando sua vida com Deus. Não existe tragédia maior para a vida do crente do que ter a luz transformada em trevas. Ter a luz de Cristo transformada em trevas. O envolvimento de qualquer tipo com os ímpios pode ser fator determinante para arruinar a sua vida espiritual. Sansão com Dalila, Salomão com as concubinas, Davi com Batseba, e por aí vai. O envolvimento com as obras da impiedade também é perigoso. Não tem problema, todo mundo faz também, mas tem crente que faz, tem crente aqui no trabalho que faz. O que tem? Você sair, a gente fazer isso, e lá, você nem vai beber, você só vai beber. O que você bebe? Refrigerante, suco, está tudo certo. Na primeira vez é assim, na segunda vez, lá pela terceira você já está fazendo algo que não deveria ter feito. Parece inofensivo, parece uma coisa que não tem importância, mas irmãos, a quantidade de cristão que está se desviando hoje é assustadora. Que não seja assim comigo, que não seja assim com você, que não seja assim com nenhum de nós que estamos aqui, com todos que estão ouvindo a gente pela internet, na transmissão do culto ao vivo, que não aconteça com nenhum de nós. Amém? Terceiro, verso 32, volta lá comigo, 1 Reis, verso 32, estou terminando. 1 Reis 16, verso 32, já cheguei, irmão, você já chegou? Já cheguei. Verso 32 diz: levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então a terceira advertência para nós é: não tirar a primazia de Deus, não tirar Deus do primeiro lugar da nossa vida. Acabe, ele era conhecedor da história do povo de Israel, mas ele não viu exemplo na sua casa, seu pai não lhe deu exemplo, ele estava cego de paixão por uma mulher ímpia, e o seu coração desviou-se para agradar a sua esposa. Então, se você ainda não casou, jovem, presta bem atenção, não se ponha, diz o apóstolo Paulo, em julgo desigual. Não se coloque em julgo desigual, escolha, saiba escolher. Foi Deus que me deu. Não é Deus que escolhe os nossos companheiros, somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos. Então o que nós precisamos? Nós precisamos sempre colocar Deus em primeiro lugar. Acabe não somente ergueu um altar a Baal, mas ele edificou também um templo, um lugar de adoração. E o que ele fez? Ele fez isso não em terra estranha, ele fez isso na terra que Deus disse que iria dar a Abraão e a sua descendência. Que coisa estranha aconteceu aqui. Que coisa estranha aconteceu aqui. Edificaram um altar a Baal e deixaram o altar de Deus em ruínas. Deixar Deus em segundo lugar. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque de forma inconsciente nós podemos estar fazendo o mesmo que Acabe fez. Como, pastor?
quando nós fazemos a vontade da nossa carne, quando nós fazemos a vontade as nossas próprias vontades, deixando de lado a vontade do Senhor. E é muito simples a gente vir a chave da vontade de Deus para a nossa vontade muito rapidamente, muito rapidamente. Então aqui vai um conselho: não deixe Deus em segundo lugar. Ele não pode ter o segundo lugar, ele precisa ter o primeiro lugar. Ele precisa ter o primeiro lugar. Para a gente terminar, verso 34. Em 6 dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, o que aconteceu? Morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. O que isso tem a ver aqui, pastor? Quando Jericó foi conquistada e destruída pelo povo de Deus, lá no finalzinho, no capítulo 6, do versículo 26, você não precisa abrir a Bíblia, acredita, está lá. Deus disse através de Josué que Jericó não poderia ser edificada. Se ela fosse edificada, a família que edificasse Jericó sofreria com a morte do primogênito e do último. O que Acabe fez? Acabe fez o que ele não deveria ter feito. Ele desprezou a palavra de Deus. Ele desprezou. Nós, como cristãos, não podemos desprezar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre. Ei, irmão, a palavra de Deus se cumpre, mas não cumpre segundo esses profetas que estão aí fora falando. Se cumpre através de sua palavra, ela se cumpre. Então Deus falou: olha, não construam Jericó. E eles foram construir morte. Eu termino dizendo o seguinte: essas são apenas algumas situações que podem ocorrer ao longo da nossa vida e que ocorrem e podem trazer ruínas à nossa vida espiritual. Então aqui vai nesta noite um conselho. Irmãos, vamos investigar a nossa vida. Vamos fazer como o apóstolo Paulo, não somente na ceia, mas fazer sempre. Vamos examinar a nossa vida. Vamos olhar para dentro de nós e ver o que está me afastando de Deus. O que está trazendo isso de frieza ao meu coração, de abatimento ao meu coração? Irmãos, eu já passei por inúmeras situações na minha vida. Inúmeras, não enfrentei todas, mas já enfrentei algumas. Mas tem uma coisa que nunca foi mexida na minha vida: a vontade, o desejo de servir a Jesus. Já passei fome, já fiquei sem dinheiro, já fiquei, ou melhor, sem dinheiro a gente fica sempre, né? Mas já enfrentei muitos problemas. Já tive problemas familiares, de parentes, como você. Mas para a glória de Deus, nunca eu fiquei desanimado de servir a Jesus. Nunca me senti desanimado para ler a minha Bíblia. E eu leio minha Bíblia todo dia. Eu oro todo dia. Não digo isso para minha glória, só para dizer para os irmãos que nós precisamos disso. Quanto tempo você fica sem ler a sua Bíblia? Ah, está quente, está calor, eu não consigo ler a Bíblia, começo a suar. Mas você consegue ficar na praia e também fica suado. Ah, eu não consigo orar, eu vou orar, me dá sono. Minha vida espiritual foi começar numa casa velha, de chão batido. Era ali que eu fazia o meu devocional quando eu me converti.
Na frente da minha casa tinha uma casa velha, só esqueleto, só no tijolo, chão batido, terra úmida, passava rato, passava barata, passava lagartixa para lá. Era ali que eu dobrava os meus joelhos e clamava a Deus, para poder me manter de pé, para poder dizer: eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, e eu não vou trocar Jesus por nada. Então aqui vai essas simples palavras de orientação, de advertência para os irmãos. Vamos manter a nossa vida espiritual aquecida, nada tirando a nossa vida espiritual da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos comigo, vou orar antes de passar a palavra para o bispo. Querido Deus, eu quero te agradecer nesta noite pela oportunidade que tivemos de cultuar o teu nome juntos e de ouvir sua santa palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor, ó Deus, aplique a tua palavra nesta noite nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos animando, porque nós não queremos tropeçar, nós não queremos desagradar a Ti, e nessa noite te agradecemos pela misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, não destruindo a gente quando a gente peca, quando a gente enfraquece. Ó Deus, muito obrigado pela graça, pela misericórdia do Senhor compartilhada conosco. Abençoe-nos. Amanhã começa uma nova semana e nós queremos te pedir ajuda para resistirmos ao pecado, para não nos envolvermos com os ímpios e nem com as práticas ímpias. Não queremos colocar o Senhor em segundo lugar, precisamos da sua ajuda e clamamos ao final desta reunião pela sua graça, pela sua misericórdia, e fazemos isto em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Deus abençoe. Bispo, por favor. Obrigado. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Obrigado pela palavra, pastor André. Sempre bom ser lembrado dos perigos que nos circundam, das dificuldades com as quais nós todos, como cristãos, teremos de lidar. E como é bom ser advertido que o inimigo anda ao nosso derredor todo o tempo buscando nos destruir, e as suas armas são as mesmas, o pecado. Que Deus te ajude, que Deus fortaleça e faça essa mensagem frutificar em seu coração. Nosso Deus e Pai, leva-nos agora em paz, mantém-nos debaixo da sua cobertura de graça, leva-nos, ó Deus, em segurança para o nosso lar, e consolida na fé estas vidas amadas, tenras ovelhas, recém-nascidas, que o Senhor, ó Deus, possa tomá-las em suas mãos, abençoá-las e fortalecê-las para a glória de Jesus. Amém e amém. Ide com a paz, meus irmãos. Amanhã na internet, 7:30 da noite no canal. Até lá.